Olá, bem-vindos a esta nossa análise mais a fundo. Hoje a gente vai mergulhar nas fontes de um livro que, nossa, deu o que falar. A Invenção do Povo Judeu. O autor é o historiador israelense Shlomo Sand. E assim, desde que saiu, especialmente depois da tradução, sabe, provocou um debate enorme. Teve gente criticando muito, outros elogiando, uma divisão bem clara. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que, já na introdução, faz esse livro ser tão explosivo. Exatamente. O ponto de partida dele é, assim, bem audacioso. Sand se propõe a desmontar o que ele vê como o mito central do nacionalismo judaico, da ideologia sionista. Que seria essa ideia? Essa ideia de que existe um povo judeu, sabe? Com uma origem única lá na Judéia Antiga, que foi exilado, ficou vagando pelo mundo 2000 anos, mas manteve uma identidade nacional firme, até voltar para a pátria histórica. E ele usa a introdução justamente para lançar as bases desse questionamento. Um questionamento bem radical, diga-se de passagem. Certo, e que bases são essas? Pelo que entendi, ele não enrola muito, né? Já começa meio que abalando as estruturas dessa narrativa? Sim, sim. A ideia de um povo único que sobreviveu intacto enquanto tantos outros sumiram. Ele pergunta, isso tem base histórica mesmo? Ou será que é uma construção feita depois? Hum. Logo de cara, ele lança umas perguntas que são tipo torpedos contra essa visão mais tradicional. Por exemplo, essa tal nação judaica existiu mesmo, sem interrupção? E como é que a Bíblia, que é um conjunto de textos sagrados, né, passou a ser lida quase como um livro de história, um registro factual do nascimento e do exílio dessa nação? Ah, interessante essa questão da Bíblia. Ele sugere que essa leitura é meio anacrônica, que a gente está aplicando conceitos modernos de nação a um passado muito distante, onde talvez esses conceitos nem fizessem sentido da mesma forma. Entendi. Isso por si só já é bem disruptivo, né? Mas ele não para no passado antigo ou para? Ele faz um link com coisas mais atuais, eu acho. Faz sim. E essa é uma das partes que mais gerou polêmica. Sandy pergunta por que o Estado de Israel, hoje, né, décadas depois de ser criado, ainda parece ter uma certa hesitação em se definir como uma república de todos os cidadãos. Incluindo quem não é classificado como judeu, certo? A minoria árabe-israelense, por exemplo. Exatamente. E ele conecta essa questão política de hoje com a própria narrativa histórica que ele está colocando em xeque. Entendi. Quer dizer, o jeito como se conta a história do povo judeu acaba tendo implicações bem diretas na definição e nas políticas do Estado de Israel hoje. É uma conexão forte que ele faz. Sem dúvida. E para começar a construir esse argumento, ele já avisa na introdução que vai analisar a própria ideia de povo, de nação, como essas palavras mudaram de sentido. Ah, é a história dos conceitos? Isso, principalmente com o surgimento dos nacionalismos lá na Europa, século XIX. Santiago argumenta que essas ideias modernas de identidade nacional, às vezes baseadas em etnia ou até em raça, foram como que projetadas para trás, para o passado. Isso criou uma sensação de continuidade que, segundo ele, talvez não existisse de fato. É aí que ele critica o que chama de primordialismo essencialista. Essa expressão primordialismo essencialista parece um pouco acadêmico, mas acho que é chave para o argumento dele, né? Poderia explicar um pouquinho? Claro, claro. De forma simples, tá? Primordialismo essencialista é a crença de que as identidades, tipo nacionais ou étnicas, são primordiais, ou seja, muito antigas, naturais, quase biológicas, e essencialistas no sentido de serem fixas, com uma essência que não muda nunca. Uhum. Sand vai contra isso. Ele vê nações e povos como construções, coisas sociais, históricas, que mudam, que são reinventadas com o tempo, dependendo do contexto político, cultural. Faz sentido. Então, o que ele está dizendo é que a ideia de um povo judeu eterno, imutável, seria um exemplo desse tal primordialismo, e que a história real seria mais bagunçada, mais complexa. Exatamente essa é a tese central que ele apresenta logo de cara. E é curioso ver como ele também usa já na introdução umas historinhas pessoais, umas memórias de encontros. Ah, sim, eu vi isso nas fontes. É. Ele mesmo admite que talvez não sejam 100% precisas nos detalhes, né? Mas que servem para mostrar a complexidade das identidades, os questionamentos que levaram ele a pesquisar isso. Interessante ele admitir isso. Sim, ele reconhece que a experiência pessoal influencia,
mas defende que a análise histórica tem que se basear em evidência, em método crítico, não só em sentimento ou memória coletiva. É uma abordagem honesta, talvez. Reconhecer a subjetividade, mas buscar a objetividade na análise. O que me chama a atenção é que ele não tem medo da polêmica, né? Desde a primeira página. Parece que ele sabe que está mexendo num vespeiro. Ah, com certeza. A introdução funciona quase como um manifesto, sabe? E um mapa do que ele vai fazer no livro. Ele está muito ciente de que está desafiando não só a história tradicional, mas também partes importantes da identidade judaica de hoje e do projeto sionista. É um convite bem explícito para repensar tudo isso. Então, para a gente resumir um pouco o impacto dessa introdução, o Sand joga a gente direto num questionamento bem radical. Será que o povo judeu, como a gente pensa hoje, sempre existiu assim? Ele usa a história das palavras, a crítica de como lemos a Bíblia, a ligação com a política atual de Israel, tudo para preparar o terreno para a tese principal. Essa ideia de um povo único e exilado talvez seja uma invenção mais moderna. Exato. E as perguntas que ficam no ar são profundas, né? O que é um povo, afinal? Como se formam as identidades nacionais? A memória coletiva é a mesma coisa que história factual? E quais as consequências disso tudo hoje? A introdução não dá as respostas, claro, mas ela define a agenda, prepara o cenário para a análise que vem nos capítulos seguintes. Certo. Essa introdução, então, é uma declaração de intenções bem forte, bem provocadora, deixa um desafio para quem lê. Será que a gente está disposto a reexaminar uma das narrativas de identidade mais fortes e persistentes que existem? É exatamente essa provocação, e para ver como o Sand desenvolve isso, como ele analisa desde as origens bíblicas até a formação das comunidades judaicas pelo mundo, o sionismo, aí a gente vai ter que mergulhar nos próximos capítulos. Perfeito. E é justamente isso que faremos na nossa próxima análise das fontes desse trabalho. Vamos continuar desvendando os argumentos e as evidências que o Shlomo Sand apresenta em A Invenção do Povo Judeu. Fiquem ligados. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem específico, né? Criando nações, soberania e igualdade, lá do livro A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand. Isso aí. A ideia aqui é tentar entender melhor como é que surgiram esses conceitos modernos de nação, de nacionalismo, sabe? Explorando o que o autor coloca lá, vamos desempacotar isso? Com certeza. O texto já começa mostrando um contraste, né, entre essas ideias mais atuais e as formas de identidade coletiva que existiam antes. Exato. E o ponto central do capítulo, acho que vale a pena já dizer, é que nação, do jeito que a gente pensa hoje, é uma construção. É relativamente recente. Não é algo que sempre existiu. Recente, essa é a palavra. Sim. E o autor até chama atenção para como palavras tipo povo mudaram de significado, né? Antes podia ser tribo, comunidade religiosa, os súditos de um rei. Lembra do povo da terra na Bíblia? Bem diferente da nossa ideia moderna de nação. É uma mudança e tanto. O capítulo diz que foi a modernidade ali pelo fim do século XVIII que trouxe essa nova forma, o Estado-nação. Mas o que exatamente diferencia isso de um reino antigo, por exemplo? Boa pergunta. Ele fala de precisar de como é que é? Um contínuo cultural linguístico, né? Entre quem governa e os governados. E também da ideia do território como sendo da nação toda. Perfeito. É que nas sociedades mais antigas, tipo pré-modernas, nas monarquias agrárias, a cultura da elite, ela raramente tentava incluir todo mundo, sabe? A identidade nacional moderna, pelo contrário, ela precisa dessa integração. Ah, então é uma busca por homogeneizar, de certa forma. Exatamente, homogeneizar a cultura. E isso muitas vezes foi feito pela escola, pela imprensa. São tais comunidades imaginadas que o Benedict Anderson fala, né? Aquela ideia que o Gellner também explorou sobre industrialização e comunicação é uma construção cultural ativa mesmo. Entendi. E é aí que entra o conceito de etnia, o tal do ethnos grego. Parece que ele ganha uma força nova depois da Segunda Guerra, né? Quase como um jeito de falar de raça sem usar a palavra raça. Isso, o autor aborda isso. O termo etnia vem do grego antigo para povo. E ele volta com tudo depois da guerra, porque raça ficou muito associado ao nazismo, desacreditado. Faz sentido. Mas como ele vê essa palavra etnia? O argumento no texto é que etnia muitas vezes acaba misturando a origem cultural com uma ideia meio
meio de laços de sangue, sabe? Quase um primordialismo disfarçado. Primordialismo disfarçado? Como assim? É, tipo, a ideia de que a identidade étnica é algo super antigo, quase biológico, e não algo que foi construído histórica e culturalmente. É uma mistura complicada. Tem autores, tipo o Anthony Smith, que tentaram refinar isso falando de etnossimbolismo, focando mais nos mitos, nos símbolos compartilhados, mas essa tensão com a ideia de sangue meio que continua ali, sabe? Nossa, isso fica bem interessante agora. Porque me lembra daquela divisão clássica do Hans Kohn, né? Nacionalismo ocidental, mais cívico, voluntário, tipo EOA, França, Sim, sim. e o oriental mais orgânico, étnico, Alemanha, leste europeu. Essa ideia é forte, mas será que na prática ela é tão preto no branco assim, segundo o capítulo? Olha, o Conde é uma ferramenta útil para pensar, não dá para negar. A ideia principal dele é essa mesmo. No Ocidente, seria a cidadania, a adesão voluntária às leis, ao projeto político que definiria quem pertence à nação. Certo, uma escolha, de certa forma. Isso. E no modelo oriental, o que pesaria mais seria a descendência, etnia, origem. Parece lógico, mas o capítulo complica um pouco isso, não é? Complica, no bom sentido. Ele mostra que essa dicotomia não é absoluta. O próprio Sand aponta que mitos de origem, mitos étnicos, existiram nos dois modelos, especialmente no começo, Ah, então não é exclusividade do modelo oriental. não no início. A diferença-chave que o capítulo sugere é que nas democracias liberais do Ocidente, esses mitos, eles tendem a perder espaço para uma visão mais cívica, mas inclusiva, onde um projeto de futuro junto importa mais que um passado mítico. Entendi. O foco muda. Exato. O futuro pesa mais que o passado. E ele cita exemplos que embaralham um pouco essa divisão leste-oeste, né? Tipo, o nacionalismo grego, que é bem etno-religioso, ou o italiano e o tcheco, que tiveram elementos mais cívicos. As fronteiras são meio fluidas. Então, no fundo, a distinção principal seria entre. Nacionalismo cívico, baseado na cidadania, na lei comum, versus nacionalismo étnico, que se baseia na origem, no sangue, na cultura ancestral percebida. Essa é a diferença fundamental que o capítulo ressalta. E rapidinho, sobre o papel dos intelectuais nisso tudo. O texto cita Gramsci, Tom Nairn. Qual a ideia ali? Mencionar brevemente, mas é um ponto importante. A ideia, pegando Nairn, é que muitas vezes são os intelectuais que convidam as massas para a história, sabe? São eles que ajudam a criar a narrativa da nação, a definir quem está dentro, quem está fora, quais são os mitos importantes. Eles que meio que escrevem o roteiro da nação. Basicamente isso. Articulam a história que a nação conta sobre si mesma. Então tá. Pra gente ir amarrando essa parte, o que fica de essencial desse capítulo, se a gente fosse resumir a grande mensagem? Olha, acho que a principal lição é que essas ideias de nação, de soberania do povo, de nacionalismo, elas parecem muito naturais para a gente hoje, né? Mas são, na verdade, fenômenos bem modernos. Construções, então. São construções sociais, políticas, culturais, bem diferentes do que unia as pessoas no passado, em reinos ou em impérios. A nação moderna é um conceito imaginado, como diz o Anderson. Imaginado. Ela depende de comunicação, de uma cultura que se diz compartilhada e que muitas vezes é ativamente criada e ensinada, e de um sentimento de que todo mundo ali tem um destino comum. Entendi. Uma criação coletiva, em certo sentido. Exatamente. E isso nos leva a pensar, né? Entender como essa invenção aconteceu e as diferenças entre um nacionalismo mais cívico e um mais étnico. Será que isso não ajuda a gente a analisar melhor as discussões de hoje sobre identidade, sobre cidadania, até os conflitos que a gente vê por aí? Com certeza. É uma pergunta excelente para a gente continuar refletindo. E olha, a análise desse livro super instigante não para por aqui. A gente continua no nosso próximo encontro. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas ideias, assim, bem provocadoras de um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand.
O material que a gente tem aqui foca em como ele argumenta que a história nacional judaica foi construída, sabe, especialmente o papel do Antigo Testamento e como os conceitos de povo e nação foram usados nisso. Recebemos uns trechos dessa obra que, olha, causa bastante debate. Então, a nossa ideia aqui é mais investigar os argumentos do Sandi mesmo, né? Como ele vê essa passagem da Bíblia, de texto teológico para livro de história, e como essa noção de um povo judeu unido através do tempo foi se formando, pelo menos segundo a visão que está no material que a gente analisou. Vamos explorar isso aí. Exato. E o Sandi ele já começa com uma pergunta bem direta, né? Tipo, será que existiu mesmo essa nação judaica contínua por milênios? E como é que a Bíblia, que ele vê como uma biblioteca teológica riquíssima, virou a crônica principal do nascimento dessa nação? É um ponto de partida bem instigante para a nossa conversa. É verdade. E ele usa um termo que chama atenção: mito-história. É forte, né? O que exatamente ele quer dizer com isso, sim, pensando no Antigo Testamento, com base no que a gente leu? Então, o Sandi aponta para alguns historiadores ali do século XIX e início do XX, tipo Heinrich Gratz, Simon Dubnow. Ele diz que eles foram figuras centrais nessa reconstrução do passado judaico. O argumento dele é que eles começaram a usar o Antigo Testamento como fonte histórica principal, mas, assim, de um jeito bem seletivo, tá? Seletivo como? Bom, por exemplo, o Graetz tentava racionalizar os milagres, sabe? Ou diminuir a importância deles, como nas histórias dos patriarcas, do Êxodo. Para quê? Segundo o Sandi, para dar um ar mais científico e principalmente mais nacionalista para a narrativa, focando naquilo que reforçava a imagem de uma nação unida com um destino próprio ligado à terra. Basicamente, o Sandi sugere que foi uma forma de encaixar textos antigos num molde moderno de história nacional. Entendi. Quer dizer, não era só ler, era meio que moldar a história para um propósito mais atual da época deles, né? E a ideia de povo, como entra nisso? O material fala que esse termo nem sempre quis dizer a mesma coisa. Sim, esse é um ponto-chave para o Sandi. O material que a gente viu mostra que, antes da Era Moderna, a palavra povo, que em hebraico antigo era em grego etnos, era bem mais elástica, sabe? Elástica como? Podia ser usada para tribos, para a população de um reino, para comunidades religiosas ou até para as camadas mais baixas da sociedade. Essa associação forte que a gente faz hoje de povo com um grupo grande, definido por língua, cultura, território, isso só se firmou mesmo com os Estados-nação modernos. Ah, faz sentido. E o Sandi discute também como, depois da Segunda Guerra, quando o conceito de raça ficou muito mal visto, né, alguns acadêmicos passaram a usar o termo etnos. Mas para o Sandi, isso acabou misturando de um jeito meio conveniente cultura com supostos laços de sangue, sabe? Meio que reintroduzindo umas ideias primordialistas, mas de forma velada. Certo. Então tem essa mudança no significado de povo. Como é que o Sandi argumenta que esses historiadores, como o Dubnow, que você mencionou, pegaram essa ideia mais moderna de povo ou de etnas e aplicaram lá na narrativa bíblica antiga? Pois é, o livro detalha como o Dubnow, por exemplo, interpretou figuras bíblicas de um jeito simbólico para criar uma linha direta, uma linhagem nacional contínua. Tipo, Abraão seria o símbolo da separação dos hebreus, Isaac e Jacó, a ramificação do povo de Israel. Aham. E um ponto que o Sandi bate bastante na tecla é a justificativa que o Dubnow deu para o isolamento reprodutivo lá imposto por Esdras e Neemias, a expulsão das esposas estrangeiras, lembra? Lembro, sim. Para o Sandi, o Dubnow não analisou isso como uma questão puramente religiosa daquela época antiga. Ele viu isso através de uma lente moderna de uma ansiedade volkish. E aqui é importante entender que Volk está ligado àquele nacionalismo étnico, né, de sangue, solo, bem específico da Europa. Entendi. Uma leitura anacrônica, talvez. Exato. O Sandi argumenta que o Dubnow projetou essa preocupação etnocêntrica moderna, secular, lá no passado bíblico, usando a Bíblia para legitimar o ideal de auto-isolamento nacional moderno, parecido com outros nacionalismos que estavam surgindo na Europa Oriental na época dele. Nossa, essa análise é realmente Profunda. sugere uma reinterpretação bem radical dos textos e das motivações por trás dessas leituras históricas. Isso já me faz pensar em outras tensões que o Sandi deve abordar, como, por exemplo, a relação entre o que a arqueologia descobre e o que a Bíblia conta, né? Exatamente. Embora não seja o nosso foco principal hoje, esse é um ponto importante na argumentação do Sandi que aparece sim no material.
Ele menciona, por exemplo, descobertas arqueológicas que, na visão dele, colocam em dúvida a existência daquele reino unificado grandioso sob Davi e Salomão, como está descrito na Bíblia. Certo. E isso serve para quê? Para reforçar a tese dele sobre a mito-história. A ideia de que a narrativa bíblica foi levada a um status de verdade nacional quase intocável, mesmo quando confrontada por evidências materiais que poderiam talvez sugerir um cenário um pouco diferente. Então, para a gente amarrar o que a gente explorou hoje, com base nesses trechos do Sands, o argumento central dele é que essa ideia tradicional de uma nação judaica antiga contínua, ela depende muito de se ler a Bíblia como um registro histórico literal, que é o que ele está chamando de mito-história. Exato. E isso também envolveu, segundo ele, pegar conceitos como povo e etnos, que mudaram de significado ao longo do tempo, e aplicar eles lá atrás, retroativamente, para criar essa sensação de continuidade nacional. É isso. Perfeito. E olha, ainda tem muitas outras camadas nos argumentos do Sandy que o material que recebemos aborda. Questões complexas sobre exílio, conversão, as origens diversas das comunidades judaicas ao longo da história. Assuntos bem instigantes. Com certeza. A nossa análise de A Invenção do Povo Judeu vai continuar. No próximo segmento, a gente vai mergulhar em outras facetas dessa perspectiva histórica que o livro apresenta e que, sem dúvida, desafia muitas visões tradicionais. Então, continue com a gente. Olá! Hoje a gente vai analisar algumas ideias bem provocadoras do livro A Invenção do Povo Judeu, de Shlomo Sand. É uma obra que, olha, causou bastante polêmica, né, por desafiar narrativas históricas muito estabelecidas. E o nosso foco hoje vai ser um argumento bem central do livro, aquela ideia do exílio forçado dos judeus da Judéia, principalmente depois da destruição do Segundo Templo lá em 70 DC. Sand sugere que talvez essa história de expulsão em massa, bom, talvez não seja bem assim como a gente costuma pensar. Ele traz uma visão alternativa. Exatamente. O argumento do Sandner é que essa noção de uma expulsão geral, sabe, um exílio obrigatório, isso foi em grande parte uma construção, algo que veio depois. Ele investiga como certos grupos, especialmente na historiografia sionista, precisaram dessa narrativa. A narrativa de um povo sempre exilado que precisava voltar, né? É interessante porque ele aponta que historiadores importantes como Gratz, Dubnow, eles já tinham dificuldade com a falta de provas concretas de uma deportação em massa, sabe? E depois, figuras como Ben Zion Dinur foram, assim, cruciais ao pegar esse conceito religioso de exílio e transformá-lo numa coisa mais histórico-nacional, um pilar para justificar a necessidade de um Estado. Entendi. Faz sentido essa construção da narrativa. Mas então, se não houve essa expulsão generalizada, como é que a gente explica a presença judaica tão grande, tão antiga, fora da Judéia? É aí que a análise do Sand fica mais surpreendente, né? Ele fala de proselitismo, conversão ativa. Isso mesmo, exatamente. Sand defende que o judaísmo antigo era, na verdade, bem mais aberto, mais expansionista do que a imagem que a gente tem hoje. Ele até cita fontes bíblicas que sugerem uma abertura aos não-judeus. O livro de Esther, por exemplo, menciona claramente que muitos dos povos da terra se fizeram judeus, conversões em massa mesmo. Quer dizer, não era só uma questão de tolerar, era buscar ativamente novos membros. Isso é bem diferente do que se pensa normalmente. Sim, principalmente ali no período Hasmoneu, sabe? A partir do século II a.C. Sand cita até o historiador Mommsen, que diz que o judaísmo daquela época era tão ansioso por se propagar quanto o cristianismo e o islamismo. Olha só. Os Hasmoneus, por exemplo, eles converteram à força mesmo algumas populações vizinhas, como os idumeus, os itureus. Nossa! A força? Sim, segundo as fontes que ele analisa. E essa dinâmica de expansão ela continuou no Império Romano. A gente tem relatos de Filo de Alexandria, do historiador Flávio Josefo, falando do grande número de judeus e também de convertidos por todo o Império. E até escritores romanos da época, né, Tácito, Suetônio, Juvenal, eles comentam, às vezes reclamando, sobre a influência dos costumes judaicos e o número de conversões. Inclusive gente da elite romana se convertendo. E existem exemplos mais concretos? Pessoas, nomes? Existem e são fascinantes. Olha, tem inscrições em catacumbas judaicas lá em Roma que mencionam convertidos. Tem uma figura notável, uma tal Vetúria Paula. Era uma romana que se converteu, adotou o nome de Sara e se tornou importante na comunidade chamada de Mãe de Sinagogas.
Que interessante. E tinha também os chamados tementes a Deus, os sebumenoi ou metuentes. Eram gentios atraídos pelo monoteísmo, que frequentavam as sinagogas, adotavam algumas práticas, mas sem necessariamente se converterem por completo, entende? A própria literatura rabínica antiga, a Mishnah, o Talmud, discute como lidar com esses prosélitos, como integrar essa gente. Então, por que essa história, essa faceta mais expansionista do judaísmo antigo foi, digamos assim, esquecida, ou pelo menos minimizada na história que a gente geralmente ouve? O que mudou? Bom, um fator crucial foi a ascensão do cristianismo, né? Que também buscava convertidos, e com muito sucesso, diga-se de passagem. Virou uma competição. E além disso, a partir de um certo ponto vieram os éditos dos imperadores romanos, Antonino Pio, depois Constantino. Eles passaram a proibir a conversão ao judaísmo. Proibiram a circuncisão de não-judeus. Ah, então ficou mais difícil e perigoso, imagino. Exatamente. Tornou a expansão muito complicada. Aí o judaísmo começou a se fechar mais, a se voltar mais para dentro. E com o tempo, aquela narrativa do exílio forçado, ela ganhou mais força, mais destaque, e acabou meio que obscurecendo essa memória anterior de um passado mais ativo em buscar conversões. Única expulsão, um trauma único. E mais como um processo bem complexo que envolve imigração, claro, mas também um período bem intenso de conversões ativas. Sem dúvida. É uma reinterpretação que desafia alguns pilares da memória histórica judaica, sabe? E se baseia nessas evidências de um dinamismo religioso na antiguidade que, bom, contrasta com a imagem que veio depois. É aquela imagem de um grupo mais fechado, definido só pelo exílio. Isso realmente nos faz pensar sobre como as narrativas históricas são construídas, né? E o impacto que elas têm na identidade dos grupos. É uma reflexão importante que essa análise do Sen provoca. Exato. Questionar como a gente lembra do passado é fundamental para entender o presente. Sempre? E olha, ainda tem muito mais para a gente desvendar nas teses do Shlomo Sand. Nós vamos continuar essa análise de A Invenção do Povo Judeu no nosso próximo segmento. Então, até lá! Olá! Iniciamos hoje nossa análise de um tema histórico, bem complexo e que gera bastante discussão, né? As origens dos judeus da Europa Oriental, especificamente olhando pela lente da hipótese Khazar, como ela é explorada no livro do Shlomo Sand, A Invenção do Povo Judeu. Oi. É um livro que com certeza não passou despercebido, né? Provocou reações bem intensas, assim, tanto de crítica quanto de apoio. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender os argumentos que o Sand apresenta sobre os Khazares, tá? Focando estritamente nos trechos do livro que a gente tem como fonte. Então vamos lá. Qual é a história desse reino Khazar e como é que Sand conecta isso ao judaísmo? Olha, o interessante é começar pela própria existência do Império Khazar. A gente está falando de uma força política, militar, bem significativa ali entre os séculos 7 e 11, sabe? Dominava uma área enorme ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e era um império, assim, bem diversificado, com populações de origem túrquica, eslava, entre outras. Certo. E qual é a tese central que o Serdeb desenvolve nesse contexto? Se baseando nas fontes que ele cita. Então, a tese principal, conforme o Sand expõe, é que a elite governante Khazar, e talvez uma parte da população também, adotou o judaísmo como religião. Ele meio que situa essa conversão ali por volta do século 8 ou 9. Menciona figuras como o rei Bulan, que teria iniciado o processo, e depois o rei Obadias. Segundo a tal correspondência Khazar, que o Sand referencia bastante, esse Obadias teria fortalecido a prática religiosa, construído sinagogas, escolas, até trazido sábios de fora. A data exata é um ponto de debate, né? Mas o fato da conversão em si é central para o argumento dele. Entendi. E que tipo de evidência o Sand apresenta para sustentar essa narrativa da conversão? Bom, ele se apoia em documentos históricos que são considerados importantes. A correspondência Khazar, que eu mencionei, é uma delas, né? Incluindo aquela famosa carta do rei José para o Hasdai ibn Shaprut, uma figura importante lá na Espanha muçulmana.
Além disso, ele cita crônicas árabes da época e tem um detalhe curioso que Sand aponta: o uso do hebraico como língua sagrada e escrita pelos Khazares. Mesmo eles falando um dialeto túrquico no dia a dia? Isso, exatamente. Embora a língua falada fosse outra, o hebraico seria para a escrita e para o sagrado. Interessante. Isso nos leva então ao declínio desse império. Como é que o Sand conecta o fim dos Khazares com a formação das comunidades judaicas lá na Europa Oriental? Sandri descreve o enfraquecimento do Império Khazar, principalmente depois daquelas campanhas militares do Sviatoslav, o príncipe de Kiev, lá no finalzinho do século X. A hipótese que ele apresenta, e ele ecoa a outros historiadores como Abraham Pollack e o Salo Barron, é que o colapso do império levou a uma migração. Uma migração significativa de judeus Khazares. Eles teriam se deslocado para oeste e noroeste, sabe? Em direção às planícies da Europa Oriental, áreas que hoje são Polônia, Ucrânia, Lituânia, Hungria, Rússia. Essa migração, então, seria um elemento chave na formação daquilo que a gente conhece como Yiddishland, a terra do Yiddish? Exatamente. Na visão que o Sand constrói no livro, essa diáspora Khazar teria sido um fator fundamental, talvez até preponderante, na origem das grandes comunidades judaicas da Europa Oriental. Ele até cita o Barron, que sugere que essa herança Khazar pode ter tido uma influência maior na história judaica do que a gente geralmente admite. E o Pollack, também citado por Sand, argumentava que os Khazares foram uma fonte demográfica importante para as populações judaicas nessas terras eslavas. E é justamente nesse ponto que o argumento do Sant se torna, digamos, particularmente provocador para a historiografia mais tradicional, né? Sim, sim. Porque ele argumenta que essa conexão Khazar foi muitas vezes subestimada ou até deliberadamente minimizada na narrativa histórica judaica que prevaleceu e na memória coletiva, especialmente em Israel. Sand menciona, por exemplo, o livro Khazaria, do Abraham Pollack, uma obra super importante sobre o tema, publicada em hebraico em 1943 e que nunca foi reeditada depois de 1951. Ele sugere que essa lembrança da Khazaria foi se apagando, sabe? Principalmente depois de 1967, em favor da narrativa de um exílio contínuo direto da Judéia Antiga. A própria controvérsia em torno do livro do Arthur Koestler, A 13ª Tribo, que popularizou muito essa hipótese no Ocidente, também é citada como exemplo dessa tensão toda. Não, mas a história raramente é uma linha reta, né? O Sand chega a reconhecer outros pontos de vista ou complexidades dentro do próprio texto que a gente está analisando. Suco, e isso é fundamental notar. Sand não apresenta a hipótese Khazar como a única explicação fechada. Ele mesmo inclui perspectivas que amatizam ou contestam. Por exemplo, ele cita o historiador Harkavi. Harkavi até aceitava a migração Khazar, mas argumentava que as ondas posteriores de imigrantes judeus vindos da Alemanha teriam sido numericamente mais importantes, sabe? E teriam sido esses alemães os responsáveis por estabelecer o Yiddish como a língua franca na região. Sand também menciona o Isaac B. Levinson, que apontava para o uso do russo antes do Yiddish se espalhar por lá. Isso mostra que o Sand está, sim, engajado com um debate histórico que tem muitas facetas. Ok. Resumindo, então, o que a gente explorou hoje foi a apresentação feita pelo Shlomo Sand da hipótese Khazar. Uma perspectiva que desafia a narrativa convencional sobre as origens dos judeus da Europa Oriental. Ele propõe a conversão e a migração dos casais como um elemento formativo crucial. Uma ideia que, sem dúvida, continua a gerar muito debate. Muita discussão, com certeza. E essa tese, como apresentada por Sand, com base nas fontes dele, levanta questões bem significativas sobre identidade, sobre a construção da memória histórica e sobre como essas narrativas sobre as origens são formadas e às vezes mantidas, né? A história dos Khazares e essa possível ligação com o judaísmo ashkenazi continua sendo um campo de estudo complexo, cheio de vozes e interpretações diferentes. Os próprios materiais que o Sand compila já indicam isso. Fica a reflexão, né? Até que ponto as histórias que a gente conta sobre nossas origens definem quem nós somos? E o que acontece quando essas histórias são confrontadas com evidências e interpretações complexas, como essas que o Sand reúne na obra dele? Bom, essa nossa discussão sobre o livro A Invenção do Povo Judeu e seus argumentos instigantes certamente não termina aqui.
A gente continua essa análise no próximo segmento. Até lá. Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uns trechos de um livro que, nossa, causou bastante barulho. A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand. O livro gerou polêmica, né? Porque ele desafia umas visões históricas bem consolidadas sobre a identidade judaica. A nossa ideia aqui é focar nos argumentos principais que o Sand traz, especialmente como ele tenta desconstruir o que ele chama de mito histórico nacionalista. Exatamente. A tese central do Sand, que a gente vai investigar, é que essa ideia do povo judeu como uma coisa única, sabe, contínua, exilada por milênios, seria, na verdade, uma construção moderna. Tipo outros mitos fundadores de nações, né? E a gente vai ver como ele usa a história para argumentar contra essa suposta continuidade. Certo. Então vamos começar pela crítica dele à historiografia mais tradicional. Ele cita uns nomes, tipo Graetz, Dubnow. Qual que é o ponto principal dessa crítica do Sand? Então, o Sand argumenta que esses historiadores, eles acabaram criando uma narrativa muito linear, sabe? E etnonacionalista. Ou seja, baseada numa ideia de origem étnica comum. E ele diz que eles muitas vezes deram mais peso para textos como a Bíblia, que o Sand chama de mito-história, né? Uma mistura de mito e história, do que para outras evidências que talvez complicassem essa visão. E que evidências seriam essas, por exemplo? Alguma coisa que eles teriam ignorado? Por exemplo, achados arqueológicos que talvez sugiram que os reinos antigos de Israel e Judá não fossem tão grandes quanto a Bíblia descreve, sabe? E isso é bem forte no argumento dele, a falta de provas concretas de um exílio massivo mesmo, de toda a população depois da destruição do Segundo Templo. Ah, entendi. Sand sugere que fatos que não se encaixavam nessa narrativa unificada eram meio deixados de lado, assim. Isso leva para outra questão que eu achei bem interessante, como ele discute os conceitos de povo e nação. Ele meio que diz que a gente usa esses termos olhando para o passado de um jeito meio anacrônico, né? Exato, é bem isso. Ele aponta que palavras como povo, etnos, tinham outros significados na antiguidade. Podia ser tribo, comunidade religiosa, súditos de um rei. Aplicar a ideia moderna de nação, que surgiu lá pelo século XVIII, com imprensa e educação estatal, ele até cita Gellner Anderson a esses grupos antigos, seria projetá-lo no nosso presente lá para trás, entende? E tem aquela distinção que ele faz sobre os tipos de nacionalismo, certo? Sim, sim. Baseado no Hans Kohn, ele diferencia o nacionalismo cívico, mais ocidental, baseado na cidadania, daquele nacionalismo étnico, mais Europa Central, Oriental, focado na origem comum, no sangue, digamos. E ele coloca o sionismo, pelo menos o original, mais nesse segundo tipo. Interessante. Agora, um dos pontos que eu acho que mais causa estranheza, talvez, é a questão do exílio romano. Como ele desafia essa ideia tão conhecida? Ah, pois é. O Sand contesta forte essa noção de que os romanos expulsaram todo mundo da Judeia. Ele argumenta, e cita outros historiadores para isso, que a maioria, principalmente o pessoal do campo, os camponeses, ficou por lá. Então, para ele, o crescimento das comunidades judaicas pelo mundo... Não foi principalmente pelo exílio, mas sim por um processo forte de conversão. O judaísmo, naquela época, era uma religião que ativamente buscava novos adeptos. Era proselitista. E ele dá exemplos concretos dessas conversões? Dá vários. Desde conversões meio forçadas pelos asmoneus lá atrás, sobre povos vizinhos, até reinos inteiros que adotaram o judaísmo, como Adiabene, lá no atual Iraque, e Himyar, no Iêmen. Nossa! E tem também a hipótese que ele menciona da judaização de tribos berberes no norte da África. E tem a questão dos casares também, né? Que é bem polêmica. Essa talvez seja a mais controversa, sim. Os casares eram um reino de origem turca na Idade Média que se converteu ao judaísmo. O Sand discute a possibilidade, levantada por outros antes, como Pollack, Koestler, de que muitos judeus da Europa Oriental, os Ashkenazi, têm uma ligação forte com esses convertidos. E ele diz que esse é um tema meio tabu, assim, na historiografia israelense mais tradicional. Entendi. Então, trazendo toda essa releitura da história para o nosso tempo, quais as implicações que o Sand vê para o Israel de hoje? A análise dele fica bem crítica mesmo. Ele questiona a própria definição de Israel como o Estado do povo judeu numa escala global, sabe? Para ele, isso cria uma
uma tensão muito forte com a ideia de um Estado democrático, que deveria servir igualmente a todos os cidadãos. E aí ele inclui, claro, a minoria árabe palestina. E como essa tensão aparece na prática? Ele cita exemplos? O principal exemplo para ele é a Lei do Retorno. Ela dá cidadania automática para judeus de qualquer lugar do mundo baseada nessa ideia de ancestralidade comum que ele questiona, mas nega um direito parecido para os refugiados palestinos de 1948 e seus descendentes. Entendi. Para Sandel, isso levanta a pergunta. Um Estado que se define primeiro pela etnia pode ser de fato democrático para todo mundo que mora nele? E ele menciona também os debates internos em Israel sobre quem é judeu, né? Exato. Casos famosos como o do irmão Daniel ou do Major Shalit, eles mostram como é complicado definir essa identidade fora da halakha, da lei religiosa judaica, num Estado que se diz secular, mas que ainda depende muito das autoridades religiosas para essas questões de status pessoal. É uma contradição que ele aponta. Bom, para a gente ir fechando então, o que a gente viu hoje foi um apanhado dos argumentos centrais do Shlomo Sand nesses materiais. A ideia principal dele é desafiar essa noção de identidade judaica como algo único, biologicamente contínuo, marcado eternamente pelo exílio. Ele propõe que é mais uma construção histórica, moldada por conversões, por necessidades do nacionalismo moderno. Fica muito clara a complexidade, né? Como qualquer identidade coletiva se forma e como as narrativas históricas são ferramentas poderosas nisso tudo. A análise do Sand, pelo que a gente viu, não é negar que existiram e existem diversas identidades judaicas ao longo do tempo, mas sim questionar esse mito de um povo singular, ligado pelo sangue e pelo exílio, como uma essência que nunca muda. E fica a reflexão, talvez, até que ponto as histórias que a gente conta sobre as origens das nossas próprias nações, dos nossos grupos, são um retrato fiel do passado? Ou será que elas também são, de alguma forma, moldadas para servir a propósitos do presente, a identidades que a gente quer construir hoje? Pensar a história como construção, como isso muda o jeito que a gente se vê? Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Bookcast. Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias assim bem provocadoras, né? De um livro que, olha, deu o que falar. A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand. É um livro conhecido por mexer um pouco com as narrativas históricas mais tradicionais, digamos assim, nacionalistas. Exato. E a nossa missão hoje, com base no material que a gente tem, é focar em 2 pontos que o Sand levanta. Quais seriam? Primeiro, essa tensão que ele descreve entre um Estado ser judeu e democrático. Se isso não seria quase um oxímoro, né? Certo. E segundo, a visão dele sobre como o judaísmo se expandiu lá na Antiguidade, algo que ele chama de judaização à sombra de Roma. Entendi. A ideia é ver como essa releitura da história antiga, para ele, né, se conecta com as questões do Estado moderno. Isso. Então vamos lá. Para começar, Sand questiona de cara essa compatibilidade, né? De um Estado ser, ao mesmo tempo, definido por uma etnia, judeu, e ser totalmente democrático, quer dizer, servir igual a todos os cidadãos. Exato. Ele argumenta nos textos que a gente viu que Israel, na época em que ele escreveu, ao se definir como Estado do povo judeu, o que está ligado à ideia sionista, né, de um Estado moderno na terra histórica, acabava enfrentando um certo dilema. Que dilema seria esse? Bom, o fato de que uma parte considerável dos seus cidadãos, tipo 1/4 na época, não era classificada como judia. Como garantir igualdade total nesse cenário? Entendi. E ele desenvolve isso comparando tipos de nacionalismo, né? Isso, ele usa teóricos como Hans Kohn para diferenciar. De um lado, o que ele chama de nacionalismo cívico, mais do Ocidente, que se baseia na cidadania, na vontade de pertencer, sabe? Tá. E do outro, o étnico, que ele via mais na Europa Oriental e que se baseia mais na ideia de uma origem comum, laços de sangue, essas coisas. E Israel se encaixaria mais onde, segundo Sunderland? Então, a análise dele, pelo que está nos trechos, sugere que a definição de Estado do povo judeu aproxima Israel desse modelo mais étnico. E aí que entra a tensão com a democracia? Precisamente. Ele argumenta que isso cria atritos com a promessa democrática de tratar todo cidadão igual, seja ele judeu ou não. E ele até cita exemplos como a lei do retorno ou questões sobre casamento civil. Entendi. A crítica dele, então, baseada nessas fontes, é que essa ênfase na etnia pode conflitar com o princípio democrático de igualdade universal
para quem vive ali. Exatamente. É essa a tensão que ele aponta. E o interessante é como ele amarra essa discussão política toda com a forma como ele reinterpreta a história judaica antiga. Certo. E como essa parte histórica entra na conversa? Porque o Sandi desafia uma narrativa bem estabelecida, não é? Aquela do exílio em massa dos judeus depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Isso mesmo. Ele olha para as fontes que ele usa e argumenta que essa ideia de uma expulsão total do povo talvez não seja bem assim. Como não? Ele cita historiadores mais antigos, como Graetz, e nota que eles falavam sim da fuga, do cativeiro de muitos judeus. Ah, de muitos, mas não de todos. Exato. Não necessariamente de todo um povo sendo expulso da Judéia. E aí vem a contranarrativa que o Sandi propõe, que é fascinante. Que seria? Ele sugere que, na verdade, o judaísmo cresceu, e muito no mundo antigo, especialmente ali nos períodos helenístico e romano, por meio da conversão. Conversão tipo, pessoas de outros povos se tornando judias. Exatamente. Ele menciona, por exemplo, a judaização meio que forçada de povos vizinhos, pelos asmoneus, lá atrás, idumeus e tureus. Nossa. E fala também de uma atividade missionária judaica bem intensa no Mediterrâneo, gente ativamente buscando converter outros. E tem evidência para isso. Bom, ele aponta para várias coisas. Escritos antigos, tipo de Filo de Alexandria, de Joséfo, que pareciam orgulhosos do número crescente de judeus. E até relatos de historiadores romanos, Tácito, Suetônio, Juvenal, que mostravam uma certa, digamos, preocupação com o judaísmo se espalhando, com as conversões, inclusive entre gente da elite romana. Que interessante. E tem também o que a gente chama de evidência epigráfica, sabe, inscrições em túmulos antigos, em catacumbas, que mencionam prosélitos. Prosélitos, convertidos, né? Isso, convertidos ao judaísmo. E um caso que ele sempre destaca é a conversão da família real de Adiabene, lá na Mesopotâmia. Uma história bem conhecida na época. Puxa vida. Essa ideia da conversão como um motor principal de crescimento, isso muda bastante a imagem que a gente costuma ter, né? Muda, né? Então, qual é a conexão que o Santaire faz? Se uma parte grande da população judaica antiga se formou por gente que se converteu, e não só por descendência direta ou por um ciclo de exílio e retorno, como isso afeta o argumento dele sobre o Estado moderno? Ah, aí tá o pulo do gato da tese dele, pelo menos como tá nos textos que a gente analisou. Conta aí. Ao dar mais peso para a conversão do que para o exílio e para a ideia de uma continuidade puramente, digamos, biológica, ele acaba questionando a própria base étnica que é usada para justificar um Estado-nação moderno. Quer dizer, se a identidade judaica, ao longo da história, também foi formada pela mistura, pela agregação cultural e religiosa de vários povos, então a dificuldade de definir um Estado moderno ao mesmo tempo, por essa etnia específica e por princípios democráticos universais, essa dificuldade fica ainda maior na visão dele. Entendi. Então ele usa essa releitura da história antiga para, digamos, reforçar a crítica dele à ideia de um Estado que se define etnicamente, mas que também quer ser democrático para todos que moram lá. Exatamente. Ele está levantando uma questão bem profunda sobre como as histórias que a gente conta sobre o passado, as narrativas que a gente escolhe, acabam moldando quem a gente pensa que é hoje e como a gente organiza a política. Faz pensar. E com isso a gente encerra essa nossa breve exploração dessas ideias do Shlomo Sand. Ideias complexas, controversas, sem dúvida, do livro A Invenção do Povo Judeu. Isso. Focamos aqui na tensão judeu e democrático e nessa história da judaização, né? E é sempre bom lembrar, essa análise foi estritamente baseada nos argumentos que estavam no material-fonte que a gente recebeu, tá? Com certeza. E fica talvez uma reflexão que o próprio livro do Sandi parece provocar, né? Como será que a escolha de narrativas diferentes sobre o passado, por exemplo, uma narrativa que enfatiza mais a conversão, a interação cultural, a mistura, versus uma outra que foca mais no exílio, na linhagem, na continuidade étnica, como essa escolha pode mudar totalmente o jeito que a gente entende o que é identidade coletiva, o que é pertencimento hoje em dia? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Bom, agradecemos muito a presença dos nossos ouvintes aqui no Bookcast. Obrigado pela interação, pelo compartilhamento. Obrigada, pessoal. Até a próxima.